grave começa a ser diagnosticada. É a síndrome de Guillain-Barré. A muleta nem sempre foi uma companheira diária para Tiago. Ele, aliás, nunca imaginou que um dia iria precisar dela para caminhar. Mas tudo começou a mudar há 1 ano e 3 meses, depois de que a saúde deu sinais de que havia algo errado. Eu estava trabalhando normal, né? E de repente eu senti uma dor nas panturrilhas, né? E aí, mas eu achei que seria uma coisa simples. Aí quando foi no dia seguinte, quando eu fui levantar da cama, aí eu caí e não conseguia mais me levantar. E aí eu fui para o médico e o médico disse que era síndrome, né? Mas aí precisaria fazer alguns exames para poder fechar o diagnóstico. A síndrome com a qual foi diagnosticado é de Guillain-Barré, uma doença autoimune desencadeada por infecções. Uma doença autoimune, desmielinizante, em que o organismo ele começa a destruir a si próprio, né? Por ser uma doença autoimune. Então é muito comum, após algumas infecções virais ou bacterianas, em que o organismo desenvolve uma resposta exacerbada. Então, além de atacar esse vírus ou bactéria que está causando um problema, ele começa a atacar os próprios neurônios, o que a gente chama de baía de mielina, que é uma capa, uma cobertura que cobre os neurônios. Então, quando essas células autoimunes começam a atacar essa baía de mielina, ela causa os sintomas da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré era considerada rara no Brasil e atingia apenas 4 a cada 100 mil habitantes. Mas desde o ano passado, o número de casos vem preocupando especialistas. Para se ter uma ideia, de janeiro a novembro, o crescimento foi de 19%. Nesse período, foram diagnosticadas no país 1.708 pessoas com a síndrome, o que corresponde a uma média de 5 casos por dia. E a suspeita é de que o crescimento da doença esteja relacionado ao Zika vírus. É um vírus novo aqui no Brasil, a gente não sabe realmente qual o comportamento dele, que grau de influência ele tem com outras doenças, mas por ser um vírus, tá, começou a se associar que o próprio Zika vírus pode desenvolver alguns pacientes a síndrome de Guillain-Barré. A gente não sabe qual o grau, a porcentagem de pessoas que sofram do vírus da Zika que vão evoluir com Guillain-Barré. Mas é bom sempre ficar em alerta. A síndrome não tem cura, mas pode ser tratada. Por isso é importante ficar atento aos sintomas, principalmente depois de um quadro infeccioso. Um dos sintomas mais frequentes o paciente normalmente se queixa de um formigamento, uma dormência nas extremidades dos pés, tá? E após isso passa a se queixar de fraqueza, normalmente nos membros inferiores. E essa fraqueza ela pode ascender, atacando o tronco e membros superiores, algumas vezes fala, em casos mais graves, até mesmo atacar a musculatura da respiração. Com o diagnóstico precoce acompanhado de tratamento, Tiago, que chegou a ficar 3 meses na cama sem conseguir se movimentar, hoje, aos poucos, vai recuperando a autoestima e a independência. Espero que até o próximo mês eu já consiga se livrar da muleta, né? Inclusive agora estou voltando à minha vida normal, já comecei novamente a estudar, né? A ter uma vida social, né? Que eu não tinha, que ficar só em casa. E o Assembleia Notícias fica por aqui.